Bom, a gente separou aqui algumas perguntas que geralmente a gente recebe vindo aqui da nossa comunidade e a gente queria ouvir essa resposta do senhor, né? A primeira é: por que cultuar Egungun e quais são os benefícios? O culto a Egungun, se nós formos analisar do ponto de vista histórico, ele pertence a várias religiões, né? Até os católicos, no dia de finados, eles cultuam Egungun, eles cultuam os seus antepassados. Todas as religiões cultuam os seus antepassados. Qual é o benefício? Tem enormes benefícios, né? Um é você manter a tradição, né, de festejar os feitos, né, do seu antepassado para dignificar os seus descendentes, porque a origem de cada um de nós é que vai explicar como nós somos, né, de onde nós viemos e para onde nós estamos pretendendo ir. Esse processo, ele liga o antepassado e o descendente de uma maneira em que, no mundo espiritual, várias gerações de descendentes, de antepassados, né, eles apoiam as ações daquela pessoa que hoje está na Terra, que no futuro pode vir se tornar um antepassado, mas que na realidade ela é o representante daquelas pessoas que já não têm mais corpo na Terra. Então, uma das razões até porque se cultua Egungun é para que Egungun fiscalize as nossas ações, para que nós possamos ter ações que dignifiquem os nossos antepassados, né? É um processo que envolve uma relação onde, além de amor, de devoção, de carinho, tem toda uma responsabilidade, né, de ser honesto, uma responsabilidade de ter bom caráter, mas, sobretudo, uma responsabilidade de manter em autoestima o nome do nosso antepassado, o nome da família que nós pertencemos, né, o nome daqueles que nos antecederam. Então, a nossa postura hoje tem muito a ver com o respeito que nós temos pelos nossos antepassados, mas, sobretudo, pelo respeito que nós temos à história deles, né, a toda a trajetória de vida deles. Então, quando nós exaltamos os nossos antepassados no culto de Egungun, nós estamos exaltando a nós mesmos, né, porque nós somos descendentes diretos, de uma forma ou de outra, talvez por iniciação, e aí é um outro tipo de culto de Egungun, muitas vezes por laço sanguíneo, mas nós somos descendentes ou dos ensinamentos, ou do conhecimento, ou até da questão genética, né, dos traços que nós trazemos dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. Então, é um culto, né, específico, mas que tem muito a ver com a responsabilidade de contar a história, de manter a história viva e, sobretudo, de honrar a quem construiu a nossa história no passado. Babá, o Egungun, no Brasil, de forma específica, ele ainda tem muitos mitos e, de uma forma geral, falta informação. O senhor saberia dizer para nós de onde surgiu esse culto? O culto a Egungun, ele surge, né, na história do povo iorubá, na cidade de Ilé-Ifé, né? Isso está descrito nos versos de Fá, mas também está descrito que, por uma questão que algumas pessoas denominam como um fenômeno climático, né, a cidade de Ilé-Ifé foi destruída. Outras pessoas atribuem que é a ira dos orixás, né, porque parece que tinha alguns sacerdotes que não estavam comprometidos, de fato, com o culto a Ifá, o culto aos antepassados, o culto aos orixás. Então, foi consultado Ifá e foi orientado, né, que isso está descrito no Odu Obericuçá, que se mudasse para o culto a Egungun para a cidade chamada Ogê. É daí que surge o título do sacerdote de Ifá, é daí que começa de fato a ficar conhecido, do culto de Egungun, que é daí que fica de fato
conhecido o sacerdote do culto de Egungun como Ogê por causa do nome da cidade. Isso é uma cidade que dá origem ao nome, né? Então, o lugar mais famoso é a cidade de Ogê, mas na realidade o culto a Egungun começa com a chegada de Odudua em Ile-Ife, né? E a promoção do culto ao antepassado de Odudua, que era Lamurudu, e assim por diante, né? Após a morte de Odudua, né, e de Oranhã, isso se estende para Oió, e Xangô, né, que foi batizado pelo nome de Olufirã, passa a ser um dos grandes representantes do culto de Egungun. É dentro de Oió que se desenvolve, né, e é levado através da força do estado de Oió, né, que se expandiu bastante. Na história antiga foi o maior estado do território iorubá, o culto de Egungun. E é assim que ele chega até o Brasil, porque ele chega até o Novo Mundo, né, com os escravos que foram trazidos de Oió. Em 1839, a cidade de Oió cai. Em 1840, são vendidos os primeiros iorubás. Até então, eram os iorubás que vendiam escravos, né? Eles que capturavam. O povo de Oió capturava porque eles tinham uma cavalaria, né? Eles compraram muitos cavalos dos árabes e tinham um exército muito forte. Então, eles ampliaram o território deles. E depois, com a influência e a ajuda do povo francês em apoio ao povo do antigo Daomé, a cidade de Oió cai. As pessoas, os iorubanos, devotos de Xangô e membros da cidade de Oió e arredores, são vendidos como escravos para o Brasil, e o culto a Egungun é trazido para cá, né? Antes disso, existiam iorubás aqui? Existiam, mas eram iorubás que vendiam escravos, não eram iorubás que eram escravos. Na realidade, o poder estava na mão dos iorubás até essa data que eu citei, até a queda, quando os Ewes, né, o povo do Daomé, eles tomaram conta dessa região onde é a cidade de Oió, e que depois terminou mudando o lugar da cidade, né? Foi reconstruída depois pelo povo que cultua Xangô, mas a referência que a gente tem histórica é que o estado de Oió foi o estado mais forte, né? Foi através da expansão do império, né, que a gente denomina império, que Xangô ficou conhecido. Então, o estado ficou conhecido como sendo o mais forte, e assim então a gente pode dizer que o culto a Egungun mais forte está muito ligado à cidade de Oió também, né? Não como origem, mas sim como divulgador, o grande divulgador, né? Já que a gente está falando nessa questão de história, estamos aí, né, quebrando até alguns tabus e desmistificando um pouco da religião, existe uma questão muito forte da mulher, né? Alguns acreditam que mulher não pode fazer parte do culto, outros dizem que sim. O que o senhor tem a dizer para nós referente à mulher e o culto de Egungun? O culto de Egungun, ele nasce, né, com a morte da pessoa que usou roupa para distrair as pessoas nos eventos pela primeira vez, né? E aí essa pessoa tinha dois filhos, um chamava-se Egungun e o outro chamava-se Idinla, ou Babaorô, né? Alguns lugares denominam como Babaorô. A mãe, ela tinha uma predileção pelo filho mais novo, né? Mas na tradição iorubá, Babaorô que herdou a roupa, mas ele não dançava muito bem, né? Não era bonita a demonstração dele de dança. Então foi retirada a roupa dele e a roupa foi dada para Egungun. Babaorô, insatisfeito, se retira para o mato, né? E sobe numa árvore, né, que é conhecido como Agã, né? E ele fica lá, e aí as pessoas começam a levar tributos, fazer pedidos para Babaorô na mata, né? E se junta a essas pessoas e leva comida para ele todos os dias. Então aí vem a denominação Agã, né? E a Agã é o título dado
a mulher mais importante dentro do culto de Egungun, né? Então, a presença da mulher no culto de Egungun é histórica. É a mãe de Egungun, é Iaga, não é Oiá. Isso é um processo aonde as pessoas tentaram adaptar vários cultos a uma mesma história, né? Juntar, né? Cada um traz para a sua linhagem, né? Tudo aquilo que engrandece. Então, como o povo de Oió foi extremamente forte e dominante durante muito tempo, eles agregaram várias culturas, né, como sendo deles, mas na realidade o culto a Egungun começa em Ileifé. Depois, a cidade mais importante do culto a Egungun é a cidade de Ogê. Então não é Oiá, que vem bem depois, na quarta geração, depois de Odudua, perdão, na terceira, né, porque o pai de Olufirã, Xangô, era Oraniã, e Oiá foi uma das esposas de Olufirã, que o culto de Egungun nasce a partir de Oiá. Isso é um mito, né? O culto de Egungun antecede, muito antes de Oiá aparecer no cenário histórico, muito antes de Xangô aparecer no cenário histórico do povo iorubá. E com base nessa informação que você acabou de nos dar, né, que aí existe, as pessoas aqui elas acabam perguntando se existe alguma diferença entre o culto tradicional iorubá e o afro-brasileiro. Existem várias diferenças, né? Não cabe a nós julgar se está certo ou se está errado, né? Mas existe várias diferenças. Talvez a que mais chame a atenção, né, é o fato de que no Brasil, o Babá Egungun, ele não coloca a mão, ele não pode ser tocado pelos seus descendentes, né? E na Nigéria ele pega inclusive até os bebês no colo, né, nos batizados. Ele vem à terra justamente para conversar, para tocar, para abraçar os seus descendentes, para dar apoio aos seus descendentes. E no Brasil ele não pode tocar as pessoas. Talvez esse seja o fato que mais chama a atenção. Mas também tem algumas questões que nós temos que analisar no que diz respeito ao culto de Egungun por quem é iniciado em Ifá. O Ogê de Itaparica, o Ogê do Brasil, o Ogê do Novo Mundo, que não é iniciado em Ifá, ele é devoto de espíritos de antepassados dele enquanto Ogês, ou seja, os babás Egunguns são espíritos de Ogê, completamente diferente do Aô Ogê, que é o Babalaô que se torna Ogê, que o seu antepassado são espíritos Aôs. É completamente diferente. Então, é identificado quando se manifesta Egungun pelo Iruquerê, que é o símbolo da iniciação em Ifá, né? O Egungun dança com o Iruquerê. E o Egungun, que ele representa os antepassados dos Ogês, ele não usa Iruquerê, porque é um espírito que foi Ogê, não que foi Babalaô. Então é completamente diferente, né? Não tem nenhuma credibilidade que a gente possa acrescentar para dizer que um culto é superior ao outro, porque o outro é só do sacerdote Egungun. Não é nada disso. Nós não estamos querendo dizer que um é melhor que o outro em hipótese alguma, mas tem particularidades. O Aô Ogê, ele cultua espírito de Babalaôs, pessoas que foram Babalaô Egungun. O Ogê, como cultua espírito de pessoas que foram Ogês no passado. Isso é um pré-requisito, né? Em qualquer um dos dois cultos, a pessoa, para ser cultuada como Egungun, entre alguns pré-requisitos, ela tem que ter sido iniciada, tanto no culto de Egungun ou no culto de Ifá, dependendo de qual abordagem a gente esteja fazendo, essa se torne Babá Egungun. Outro é que ela tenha cumprido todo o seu destino, ela não pode ter se suicidado, né? Suicida não ganha roupa no culto de Egungun, né? Espírito de suicida. E um outro é que ele tenha feito trabalhos que justifiquem o culto, né? Ou seja,
ele tem que ter desenvolvido um trabalho para a comunidade ou em defesa da família ou da cidade que ele mora, que tenha trazido benefícios para os seus descendentes. Então é exaltada a história dele porque ele se destacou pelo que ele fez. Porque senão não teria sentido nós cultuarmos, por exemplo, o espírito de um bandido, né, que teve 70 homicídios. Para que nós vamos cultuar? Nós vamos cultuar espírito de pessoas dignas, honestas, respeitáveis, grandes sacerdotes, né? Pessoas que foram ícones na história do povo iorubá e, sobretudo, na história do culto ao orixá em todo o mundo, né? Fazendo ainda uma linha de comparação, quando a gente fala do culto, é um culto iniciático. E qual é a diferença entre as iniciações, por exemplo, entre Omoixã e Ogê? Quando a gente fala de iniciação, né, nós temos que analisar vários pontos, né? Primeiro que a palavra iniciação no território iorubá, ela tem uma representação, e a iniciação, a palavra iniciação no Brasil, ela tem outra conotação completamente diferente. Por exemplo, um aborixá, uma pessoa que só tem um assentamento de orixá no Brasil é considerado iniciado, mas ele não foi feita toda a iniciação, mas ele também é respeitado como iniciado. Já no território iorubá, ele é considerado um adepto, ele não é considerado um iniciado, um aborixá. Só um omó-orixá, um olô-orixá, aquele que raspou a cabeça para o orixá, que passou por todos os rituais, que ele é iniciado. Bom, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos que analisar é o seguinte: a palavra iniciação em iorubá ela é muito ampla, porque existem dezenas de orixás com iniciações completamente diferentes. Tem um tipo de iniciação que é muito comum, né, no Brasil denominar iniciações por Idoshu, que é um tipo de iniciação que era muito praticado no Oió, né? Então, são basicamente iniciações ligadas a Xangô, ao Oiá, ganham essa denominação, né? Mas tem várias outras denominações. Tem, por exemplo, iniciações que não são abertas bere, né? Que são chamadas de Iraí, como é o caso da iniciação em Ifá. Já a iniciação em Egungun chama Atexô. Tem outro nome completamente diferente, né? Existem vários tipos de iniciação. Tem iniciações que são chamadas, ou se é que a gente pode dizer iniciação, imulê, né? Que são pactos que as pessoas assumem com determinadas divindades, né? Com determinados orixás. Então, existem várias denominações. Já o caso de Egungun como antepassado, Omoixã seria a porta para o culto, né? Seria o primeiro passo para a pessoa acessar o culto de Egungun e cultuar inicialmente um antepassado único, né? O Omoixã, ele cultua o principal Ibalé, ou seja, o Egungun, que é o antepassado mais antigo e mais honorável, né? O que tem mais, que é mais conhecido, que foi mais divulgado o culto a ele, né? Ele é o principal Egungun daquele Ibalé, daquele templo. Também daí nós temos que fazer uma referência. A palavra Ibalé, tradicionalmente no território iorubá, ela é usada para designar o culto a Egungun quando é feito no mato. São ojubôs que são feitos no mato. Quando é em casa, como é feito no Brasil, é chamado Ilê-san, né? Então, para que a pessoa faça parte do culto de Egungun, ele tem que ter Ixã, né? Esse é o ponto de partida. É o que liga ele a um único Egungun, que é o antepassado mais importante daquele grupo, que é totalmente diferente da iniciação de Ogê, aonde o Ogê ele tem no seu ojubô, no seu assentamento particular, né, um outro Egungun específico que protege ele, que tem ligação com ele. Então são dois aspectos que nós temos que analisar, que é o culto privado e o culto coletivo. O Ibalé cultua vários espíritos, né, dentro do mesmo Ibalé, então é um culto coletivo.
O culto no Ixã e no Jubô são cultos que são privados, ligados ao membro mais ilustre ou ao espírito de um dos membros mais ilustres que é designado para acompanhar aquele sacerdote, né? Completamente diferentes, mas todos têm ligação específica com o Ogê, com o Ixã. O Ixã é o ponto de partida, tanto para o Ogê como para as mulheres que são iniciadas, né, que muitas têm várias funções, inclusive Iacorim, né, são as mulheres que cantam para Egungun, todas elas têm Ixã. É verdade que o Ixã de mulher e o Ixã de homem, ele é completamente diferente, mas é confeccionado com as mesmas madeiras. Existem várias madeiras, a mais comum é o Iguibalé, que é a mais conhecida no Brasil, né? Então, o Ixã não pode ser confundido com a tori. A tori é um tipo de madeira que se usa para fazer Ixã, né? E o Ixã, ele é composto por todo um processo, né, que envolve rituais que são segredos dentro do Ibalé, dentro do Ilê-San. Então, só quem é iniciado que tem acesso ao Ixã. E sem Ixã não tem culto a Egungun, a não ser que seja noutra religião, né? Todas as religiões cultuam os seus antepassados. Mas se é na religião de Orixá, com a denominação Egungun, na sua essência, como nós reconhecemos como um legado do povo Yorubá, sem Ixã é muito difícil, né? É verdade também que nos terreiros de Orixá existem Ibalés que cultuam Essás, descendentes de terreiro, mas daí isso é uma outra história completamente diferente, que não tem ligação com Ixã, tem ligação com a terra, com o Ilê, e tem a ligação com todo um processo ao podemos abordar assim publicamente, mas é uma outra variante. Existem inúmeras variantes no culto de Egungun. É isso que nós temos que compreender, que num país como a Nigéria, né, que tem mais de 200 milhões de habitantes, a gente falar que um grupo está errado ou que o outro grupo está certo é muito complicado, né, porque nós podemos cometer um erro, porque existe uma diversidade muito grande de cultos. Existem várias maneiras de cultuar Egungun, existem várias formas, e além disso nós temos que pensar que o povo Yorubá ele migrou, né, atualmente por causa do Boko Haram, mas no passado por causa dos escravagistas, ele migrou para os países que são fronteira com a atual Nigéria, né? Um exemplo é o Benin, que é o antigo Daomé. Então, dentro do Benin existe culto a Egungun, que é um pouco parecido com o culto a Egungun que é feito no território Yorubá, mas com algumas variantes que lembra muito o que é feito no Brasil, sobretudo na Bahia. Então aí vem a expressão Nagô Vodum e outras expressões que denominam influências culturais de mais de um povo dentro de uma religião ou de uma tradição ou até mesmo de um folclore. Então, agora tem uma pergunta que muitas pessoas perguntaram e também estou curioso para poder saber. Nesse ano de 2023, né, a família de Obi, a Boalá, está realizando mais um festival para Egungun agora, né, no mês de março, e o senhor não está cobrando iniciação para o Moixã. Por que isso? O que acontece? Essa história, né, de não cobrar, ela é complexa, porque algumas pessoas pensam que o Ifabaim é candidato a alguma coisa, né, e elas desconhecem que Babalaô, ele não pode ter outra profissão, ele não pode entrar para a política, isso é uma tradição, né? O Babalaô, ele tem um compromisso com Ifá, então eu não sou candidato a nada, né? Nós não estamos fazendo isso agora, em 2023. Nós iniciamos gratuitamente desde 1981, nós começamos a fazer iniciações gratuitas
em Ifá, em Orixá. Primeiramente foram iniciações gratuitas para crianças, depois nós estendemos para alguns idosos e posteriormente para as pessoas de baixa renda. E aí surge, bem mais tarde, o projeto Ifá para Todos, mas nós já fazíamos iniciações gratuitas há 30 anos. Por quê? Porque eu fui a Aoquequerê 18 anos. O meu Odu de Aoquequerê é Obexegun, né? Que diz claramente que eu nasci para ser Babalaô. O meu Odu de Ixefá é Ofun Aditenã, que é um Odu que é clássico de Babalaô, né? E o meu Odu de Itefá, de Telodu, é Obebara, né? Que fala que é o preferido de Aboniregum, o Babalaô preferido de Aboniregum. Então, historicamente, estava muito claro que eu nasci para ser Babalaô, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu não pude ser Babalaô durante 18 anos. Eu fui a Aoquequerê, eu estudei Ifá porque eu não tinha dinheiro para fazer Itefá, não tinha dinheiro para fazer Itelodu, porque eu tinha que priorizar, porque eu tinha 2 filhos pequenos em colégio particular, né? Porque a gente sabe que é muito importante investir na educação dos filhos. Então eu priorizei, mesmo sendo a religião que eu professo desde criança, desde 4 anos de idade, eu me iniciei em 1960, né? Eu esperei 18 anos estudando para me tornar um Babalaô. Eu sei o quanto é difícil para as pessoas conseguir dinheiro, muitas vezes, para fazer essas iniciações. Então é por isso que nós já fizemos mais de 3.000 iniciações gratuitas, né? Se é que a gente pode dizer assim. Eu não gostaria de usar essa palavra gratuita, né? Vamos dizer que seja sem cobrar, né? Que o próprio projeto, né, ele financia ou patrocina, ou seja, fica encarregado das despesas que são naturais em todas as iniciações, né? Mas a ideia é que a gente possa, depois dessa trajetória ao longo de tantos anos, depois de ter feito mais de 6.000 iniciações no total e de ter iniciado pessoas em mais de 10 países, poder contribuir com aquelas pessoas que não têm poder aquisitivo para se iniciar, né? De que maneira? Abrindo as portas. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é Egungun. Tem que abrir as portas para o culto de Egungun, porque todas as pessoas têm que reverenciar os seus antepassados para ter sucesso. Eu chamo a atenção de todas as pessoas para um detalhe muito importante, né? As coroas, os adês dos alafins, dos obás no território iorubá, elas são feitas com miçangas, né? E lá existe alguns adereços que lembram pássaros sobre as coroas, né? Esses pássaros que tem nas coroas representam justamente o apoio dos antepassados, ligação com Iami, ligação com antepassados. Não existe nenhum rei, não existe ninguém de sucesso que não tenha ligação com os antepassados, que não deva render homenagem para os seus antepassados. Se você tem sucesso hoje, se você progrediu, é graças aos seus antepassados que construíram, né, todo um processo genético que gerou uma pessoa com dedicação, uma pessoa honesta, uma pessoa capacitada, uma pessoa com condições de desenvolver uma atividade com a melhor qualidade. Por quê? Por uma questão de genética. De genética, o que é? É antepassado, é pai, é mãe, é avó, é avô. Então, se você não cultuar antepassado, você não cultua a sua ancestralidade. É como se você fosse contra o seu próprio sangue. É como se você fosse contra a sua própria história, a sua própria constituição física. É como se você não aceitasse o seu eu, o seu espírito, toda a sua vida, ela é ligada ao antepassado, ao culto de Egungun. Então, abrir as portas para o culto de Egungun é permitir que as pessoas façam uma viagem de encontro a
eles mesmos, a história deles mesmos, de encontro à história dos antepassados deles, né? Dos antepassados das pessoas que trouxeram a religião para o nosso país, né? Porque existe vários tipos de culto de Egungun, vários tipos de antepassado. Um antepassado pode ser o antepassado do lugar que você se iniciou, o seu antepassado religioso. Esse é um outro tipo de culto. Então, é importante que a gente tenha essa oportunidade de conhecer, de homenagear, de reverenciar esses espíritos dessas pessoas que nos deixaram esse legado tão importante. Acho agora, depois de tudo que você falou, fica muito claro entender, né, a importância de reverenciar o Egungun e a importância de manter esse culto vivo. E com base nisso, eu queria te perguntar o que a gente pode esperar do Festival de Egungun desse ano da família Jobiabolá. É interessante, né? Porque no último Festival de Egungun, nós vivemos uma emoção tão diferente, né? Porque foi no pós-Covid. Então, as pessoas estavam muito emocionadas de ver Babá, porque fazia alguns anos que elas estavam restritas em casa por causa da pandemia. Esse ano não, é mais tranquilo, né? Não tem tanta emoção, não tem tanto desespero, né? Para as pessoas saírem de casa. A questão da Covid já está praticamente, vamos dizer assim, solucionada em termos, né? As pessoas receberam vacina. Então a gente pode esperar para esse festival, né, uma preparação mais tranquila, com mais critério, aonde nós fizemos um trabalho direcionado quase que exclusivamente para o povo da Bahia. Por quê? Porque a sede do Instituto, a nossa casa, a nossa residência, o lugar que nós vivemos é na Bahia. Então essas pessoas nos receberam esse gaúcho, né, que gosta de cultuar o orixá, que cultua o orixá com tanto carinho, né? Eu nunca recebi nenhum tipo de represália aqui na Bahia, né, das pessoas que cultuam o orixá. Eu sempre tive uma relação muito harmoniosa com todas as pessoas. Então, nada mais justo que reconhecer, né, a necessidade de facilitar o acesso dessas pessoas da Bahia ao culto dos antepassados, até por uma questão histórica, né? A Bahia é a porta de entrada, né, dos orixás, de uma certa forma, no Brasil, ou seja, uma das maiores portas de entrada. Nós reconhecemos que houveram 3 ou 4 portas de entrada importantes, né? Uma em Pernambuco, outra no Rio de Janeiro, outra no Rio Grande do Sul e uma na Bahia, mas na Bahia é diferente, né? Porque o número de descendentes de Iorubás na Bahia é muito grande, então é muito significativo, é muito importante que a gente possibilite que essas pessoas tenham um encontro com os seus antepassados, que elas aprendam um pouco mais sobre Egungun e que elas se permitam, né, fazer essa viagem, né, essa retrospectiva, né, e encontrar os seus antepassados nessa cerimônia que é tão bonita, que é quando nós trouxemos Egungun do balé, né, aqui para o Instituto, para que ele abençoe todos os seus descendentes. Babá, obrigado então pela explicação. Espero então que a gente tenha um bom festival nesse ano e que estão todos convidados para poder vir participar. Sem dúvida, vai ser uma festa muito bonita, né? No dia 24, começa às 21 horas, perdão, no dia 25, né? Começa às 21 horas. Dia 24 são as iniciações, que começam às 18 horas, as iniciações de Omó e Xan. E no dia 23 tem iniciações para Ogê. E no dia 25 é a festa. Então, a gente convida todas as pessoas que fazem parte do culto de orixá e mesmo as pessoas que não são iniciadas em orixá, independente de serem homens ou mulheres, né, independente da idade, para que venham conhecer, né, o culto a Egungun, para que venham participar da festa
vocês todos vão ser muito bem tratados. Nós vamos recebê-los todos com muito carinho e tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes de ver Babá Egungun dançando aqui e confraternizando com os seus descendentes.